Povo abençoado, muitas das vezes nós somos deparados com algumas perguntas que às vezes nos deixam meio confuso ou sentimos a necessidade de estar mergulhando e examinando as Escrituras. Outra vez alguém pergunta, quem criou o mal? Quem criou o mal? E olhando à luz da Bíblia, a gente vê que a Bíblia tem resposta para tudo. Tem momento que nós não vamos achar resposta a princípio, mas a Bíblia tem resposta para tudo. Outra vez alguém me perguntou, com quem Caim casou? Também a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. E quem criou o mal? Na verdade, a Bíblia ela nos dá a entender que, e graças a Deus por isso, que nós chegamos a um conhecimento dado por Deus, que tudo só acontece com a permissão de Deus. É assim que creio e acredito que você também. Antes do ser humano viver no mal, claro, a origem, muitos dizem que o mal originou quando Adão e Eva comeu do fruto. Não foi. Não foi naquela época que Adão comeu do fruto. Até porque antes de Adão e Eva já existia o mal. Aonde? Antes de Adão e Eva comer do fruto, o mal já existia onde? Dentro do próprio Adão. Já existia a semente do mal. E antes dessa semente do mal já existia o mal, existia aonde? O querubim, a história lá do querubim pecou contra Deus. Aquele querubim, ele pecou contra Deus. Sim, e antes do querubim pecar, onde estava o mal? Estava em algum lugar. Já existia em algum lugar essa coisa chamada mal. Veja só, antes de Adão e Eva cometer o pecado, existia um querubim que ele morava no meio das pedras afogueadas, diz a Bíblia, que o querubim, o anjo de Deus, morava no meio das pedras preciosas, diz Ezequiel 28, morava no meio das pedras preciosas. Esse querubim era um anjo de Deus, ele não era mau, mas existia um mal em algum lugar. Então, quando foi que o mal nasceu? Foi quando esse querubim olhou para ele, viu que ele era glorioso, conforme está em Ezequiel 28, e ele disse, olha o que o querubim disse em Isaías, olha Isaías capítulo de número 14, observamos o que esse querubim disse, para que venhamos entender, quem criou o mal? Foi Deus que criou o mal? Ou foi o inimigo que criou o mal? Quem criou o mal? Olha o que ele diz, Isaías narrando, 14 versículo 12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que deliberava as nações. Versículo 13. Tu dizia no teu coração, olha o que o querubim dizia, eu vou subir ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Olha, esse querubim disse, eu sou igual a Deus, eu lidero anjos, eu tenho poder, vivo no meio das pedras preciosas, berilo, jacinta, topázio, ônix, esmeralda, aí vai. Eu sou poderoso. Então, por que ficar aqui? Eu vou subir, fazer o meu trono acima das estrelas de Deus. Aqui existe um mistério. Porque estrela ali não é astro. Eu não vejo estrela como astro, não é os anjos. No termo hebraico é kokabe. Você olhando lá na transliteração, é derivado a estrelas, a descendência ou a onisciência de Deus. Kokabe, onisciência de Deus. Quando o querubim diz, eu vou subir, fazer o meu trono acima das estrelas, onisciência, pode ser derivada também, você pode pesquisar lá no termo hebraico, pode ser derivado em transliteração para onisciência. Então esse querubim, ele não está querendo ser igual a Deus, o querubim não queria ser igual a Deus, não, ele não quis ser igual a Deus, até porque não tinha sentido, ele querer ser igual a Deus, igualdade, ser igual seria os dois no mesmo nível, não tinha sentido. O mal nunca quer ser igual a eu, ele quer ser maior do que eu, mais do que eu. O mal nunca quer ser igual ao bem, ele quer ser mais nas suas tendências, religiosidade terrível, ser terrível mais do que o próprio bem. Então esse querubim, ele disse, eu vou subir meu trono acima das estrelas de Deus, acima da onisciência de Deus. Aí ele diz, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda do oriente e do norte, subirei acima das mais altas nuvens,
e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante é 50%? Semelhante é igual? Semelhante é igualdade? Esse querubim está dizendo que vai ser semelhante, igual. Observe a expressão dele. Ele diz, ele está aqui, Deus está acima. Ele diz, eu vou subir acima da onisciência. Não é ser igual a Deus. Ele disse, eu vou fazer o meu trono mais, ou estar acima do conhecimento que Deus tem. Onisciência é conhecimento de tudo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O querubim disse, eu vou fazer o meu trono acima do conhecimento que Deus tem. Eu vou ter mais conhecimento do que Deus. Eu vou estar acima de Deus, fazer o meu trono acima do conhecimento de Deus. Ali acima do conhecimento de Deus, não é ser igual a Deus, é acima do conhecimento de Deus. Quando eu fazer o meu trono acima do conhecimento de Deus, ele diz no versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quer dizer, a vontade dele era ser mais do que Deus, estar acima da onisciência de Deus. E agora, para falar com Deus, para ser semelhante a Deus, ele ia esvaziar da glória dele, esse querubim esvaziar da glória dele e descer para falar com Deus. Porque não foi assim que Jesus fez? Jesus, ele se esvaziou da sua glória para poder conversar com o homem. Para o homem entender Jesus, Jesus teve que diminuir a glória, porque Jesus é glorioso, é glória inexplicável. Então, para o homem entender, Jesus tinha que esvaziar da glória. Isso quer dizer, o homem sendo menor do que Jesus, então Jesus tinha que esvaziar da glória. Então esse querubim aqui, ele disse que ia fazer o trono dele acima do conhecimento de Deus. E aí agora, se fosse necessário falar com Deus, ele disse que ele ia esvaziar da glória dele, porque agora na ideia dele, Deus era menor do que ele, e ele para falar com Deus tinha que descer ao nível de Deus, embora ele sendo mais do que Deus. Ele queria ser mais do que Deus e ter Deus agora como inferior a ele, e esse querubim sendo superior. É isso que ele quis ser. Esse querubim não quis ser igual a Deus, ele quis ser mais do que Deus. Porque o versículo quando diz, subirei e serei semelhante igual, só que antes de ser semelhante, ele quis ser, está acima do conhecimento de Deus, da onisciência de Deus. Versículo 13, pegue a palavra estrela no termo hebraico, não é astro, não é anjo, é onisciência de Deus, entendeu? Deu para entender um pouco? Então o querubim quis ser, está acima da onisciência de Deus. E agora para falar com Deus, porque Deus agora, se ele está acima de Deus, Deus está sendo menor do que ele, segundo ele pensava. Então agora para falar com Deus, ele não podia descer com o mesmo nível dele, porque o menor não pode falar com o maior no mesmo nível, o maior tem que se esvaziar. Ele achava, vou ser semelhante, para ser semelhante, o querubim ia esvaziar da glória, seria semelhante a Deus para conversar com Deus, para Deus suportar ele, mas depois ele subia para a sua, ele pensava, né, subia para o seu ponto de onisciência. Deus fez o quê? Desce, lançou ele para baixo. E quando ele desceu, ele arrastou a terça parte dos anjos. O que é a terça parte? Você sabe o que é a terça parte? Terça parte seria o seguinte, se no céu tivesse 300 anjos, tem mais, claro, não só é 300. Mas se fosse só 300, esse querubim arrastou com ele, quando Deus expulsou, 100 anjos, deixando 200 lá. Entendeu? É uma linguagem figurada para você entender. Você está me entendendo, você é inteligente. Então, esse querubim desceu com 100 anjos. Esses 100 anjos dividiu-se em 3 grupos. Um grupo ficou nos ares, Efésios 6 diz, são os demônios que moram nas regiões celestiais. Lá está escrito, não temos de lutar contra carne nem contra sangue, mas sim contra as potestades dos ares, contra os príncipes das trevas que moram nas regiões celestiais. Estão lá até hoje. É eles que perturbam a humanidade aqui na terra. Outro grupo de anjos, maligno agora, expulso do céu, desceu e foi colocado no abismo. São anjos terríveis, malignos, espíritos malignos, estão lá no abismo. Esses demônios estão lá trancados até o dia da grande tribulação. Na grande tribulação, diz Apocalipse capítulo 9, que esses espíritos vão sair de lá para perturbar as pessoas. Quer dizer, os espíritos saem do abismo e vêm para a terra. Os espíritos que estavam nos ares já estão na terra nessa época. Imagina aí, se a terra está tão terrível agora como você pensa, imagine quando os demônios descer para a terra, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 7.
quando os demônios descer para a terra, para morar na terra, e os demônios sair do abismo e vir morar na terra, a coisa será feia, será terrível. Você vai presenciar isso? Não, sabe por que você não vai ver isso? Porque você não é pós-tribulacionista, você é pré-tribulacionista. Você não vai ver esses episódios terríveis na face da terra, porque você é pós-tribulacionista, ou seja, você é pré-tribulacionista, como eu também, graças a Deus. Pastor, o que é isso, pré e pós? Pré-tribulacionista é aqueles que acreditam que Jesus vai levar a igreja para a glória, antes da grande tribulação. Eu e tu e eu, nós cremos assim. Os pós-tribulacionistas acreditam que só depois da grande tribulação é que a igreja vai subir para a glória. Esses aí vão conhecer o anticristo. O pós-tribulacionista vai conhecer a besta do Apocalipse, que é o besta do anticristo, vai conhecer os falsos profetas, vai conhecer os 144 mil, vai conhecer as duas testemunhas. Quem ficar vai conhecer toda a tragédia que acontecer na face da terra. Por quê? Porque são pós-tribulacionistas. Eu não vou ser pós-tribulacionista, não quero ser. Eu sou vou ser arrebatado antes da grande tribulação. Eu tenho até um vídeo ensinando para você que é pós-tribulacionista, como tirar água de onde não tem, no deserto. Você que vai ficar, você acredita que a igreja não vai ser arrebatada, então você vai ter que ficar na grande tribulação. Eu tenho um vídeo ensinando como tirar água no lugar seco. Vai lá no meu canal, você vai ver isto, e você vai, porque se você quer ficar na grande tribulação, tem que aprender todas essas coisas. Mas quem vai ser arrebatado antes, não vai precisar cavar no deserto para tirar água, mas vai estar lá na glória, bebendo da água da vida. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus abençoe, segure isso, toma posse, guarde no teu coração. Clique aí, compartilhe esse vídeo e você será abençoado e estará abençoando outras pessoas. Deus abençoe.